Se você é ansioso e duvida da sua capacidade por conta do julgamento das outras pessoas, esse vídeo aqui é para você. Muito prazer, eu me chamo Albano, sou psicólogo e o meu trabalho é voltado a tratar problemas relacionados com a ansiedade. Esse é o foco do meu trabalho. Pessoas ansiosas normalmente sempre têm uma visão distorcida sobre si, sobre o mundo e sobre as outras pessoas. E quando ela sofre esse julgamento, isso ainda potencializa o sentimento de inadequação que essa pessoa tem. Tem até o vídeo que eu gravei sobre o comentário de uma seguidora, que a gente vai deixar o card aqui para que você possa estar vendo, que você vai conseguir também analisar como esse auto-julgamento acaba impactando negativamente na vida de uma pessoa ansiosa. Mas para que você possa entender um pouquinho mais isso, hoje eu gostaria de trazer um pouquinho da minha história. Até para que você possa entender também o porquê eu, como profissional, resolvi acompanhar, ajudar pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade. Aqui você vai conseguir entender um pouquinho mais através da minha história. Eu vou trazer aqui a minha história para que você possa entender como uma pessoa ela pode desenvolver esse problema com a ansiedade por conta do julgamento das outras pessoas. Então vou começar aqui falando um pouquinho mais sobre mim. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 1 ano e 5 meses, então foi bem cedo, né? Essa perda, não tive a oportunidade de conhecer a minha mãe. E meu pai, ele faleceu quando eu tinha 7 anos e eu fui criado pela minha avó. Minha avó, ela é uma pessoa muito boa, muito trabalhadora, muito honesta, mas não teve muita cabeça assim para poder lidar com as coisas da vida. Até porque ela veio da cidade dela, lá do Ceará, com 7 anos de idade, sempre trabalhou muito, então não teve tempo de se instruir, mas sempre foi uma pessoa muito honesta, muito trabalhadora e me deu uma bagagem de vida muito legal. Mas assim, por conta dessa perda dos pais muito cedo e por conta dessa criação sem muita base, a gente não tinha aonde morar por diversas vezes, a gente ficava morando ali pela casa das outras pessoas, escutava muita humilhação, né? Porque normalmente quando você precisa de outras pessoas, e ali a gente tinha o quê? Tinha uma senhora que é totalmente desestruturada com um menino que era muito atentado, assim. Eu era uma criança muito peralta, eu não tinha muita parada, sempre estava aprontando. E uma das coisas que lembra bastante foi um dia que eu e a minha avó, a gente estava aqui na cidade que a gente mora, perto de um postinho, de um postão onde a gente mora. Era um final de semana chuvoso. Eu lembro que a minha avó estava assim com uma caixa de roupa na cabeça e estava chovendo. E ela pegou e falou assim: meu Deus, arruma um lugar para eu dormir com essa criança. Então isso foi algo que marcou bastante na minha cabeça. E isso que eu tô falando aqui para você é muito importante para que você entenda como todos esses fatores impactam na construção da ansiedade de uma pessoa, porque eu também já sofri com problemas relacionados com a ansiedade. Dando continuidade aqui, eu lembro que as histórias que eu ouvi sobre meu pai, sobre a minha mãe, são que eram pessoas que usavam drogas, pessoas que, apesar de serem boas, não tinham muita estrutura e por isso, né, até faleceram cedo e não conseguiram me proporcionar uma vida tão legal assim, uma base familiar. Só que com isso, desde muito criança, eu sempre fui julgado muito pelas pessoas que estavam à minha volta. Por quê? Porque essas pessoas, elas conheceram os meus pais e pelos meus pais não serem pessoas tão boas assim, eles acabaram achando uma frase que eu sempre escutava: filho de peixe, peixinho é. Mentira, pessoal, mentira. Filho de peixe pode não ser peixinho nesse caso. Então, não deixe que o julgamento das pessoas atrapalhe a sua vida. Mas como eu estava dizendo, essas pessoas elas sempre falavam: não, vai ser igualzinho o pai, vai ser igualzinho a mãe. Quando tiver 18 anos, ou vai estar morto, ou vai tá preso. Então, por quê? Por que eles falavam isso? Porque, de certa forma, eu tive uma infância desestruturada e por ser uma criança peralta, por não obedecer às pessoas, eles acabavam falando, né? E esse aí, quando crescer, não vai ter muito jeito. Então, eu cresci dentro desse ambiente, eu me desenvolvi escutando essas falas, tendo esses exemplos. Aí é um fator muito importante. Começa a parar para prestar atenção que assim como eu cresci dentro desse ambiente, você também pode ter crescido dentro de um ambiente que é hostil, de um ambiente que não é legal. Você pode não ter tido uma base, ou até mesmo ter tido uma base, ter uma convivência familiar, ter tido uma relação com o pai, com a mãe, com os irmãos, mas dentro de um ambiente que impactou você negativamente, assim como esse ambiente em que eu vivia me impactou negativamente, e você vai entender um pouquinho mais pra frente como isso contribuiu para que eu desenvolvesse o meu problema com a ansiedade.
E quando você escuta isso, você tem duas principais opções, né? Quando as pessoas falam pra você, isso aí não vai ser nada, isso aí com 18 anos vai estar morto, vai estar preso. Você tem duas opções. Ou realmente pegar aquilo ali que eles estão falando e tomar como verdade. Não, verdade. Eu não tenho valor algum, eu não vou conseguir ser nada na vida, então eu realmente vou para essa vida, vou provar para essas pessoas que é isso mesmo que eu sou. Ou tentar provar o contrário. Então você tem essas duas opções. Ou pegar a carapuça e vestir essa carapuça, ou ir para um caminho contrário, tentar provar para essas pessoas que você não vai ser aquilo que essas pessoas estão falando. Só que assim, sinceramente, nenhuma das duas opções elas são boas. É porque em uma você vai pegar aquilo ali e vai internalizar e acreditar que aquilo ali é verdade, e a outra você vai correr de um problema que você nem sabe o que é. Acho que você vai entender um pouquinho mais aqui pra frente. Então, no meu caso, olha, eu acabei escolhendo a segunda opção. Eu escolhi provar para essas pessoas que eu não era isso que elas estavam falando, que eu não ia ser igual ao meu pai e a minha mãe. Eu não queria ter uma vida, não queria ter uma vida igual eles tiveram. Até por isso, valeu bastante a pena, porque hoje eu tô aqui e eu consegui um dia chegar nesse vídeo aí, ó, que vão colocar aí para vocês. Agora a turma de psicologia. Venha receber seu merecido diploma. Psicólogo Albano Augusto da Cruz Santos. Bem legal, né? Eu me sinto bastante orgulhoso por ter chegado nesse momento e por poder estar aqui, podendo trazer esse conteúdo para você. Mas não foi fácil, não. E agora você vai entender um pouquinho por que isso aqui não foi fácil. Chegar nesse momento, chegar aqui a falar, a estar falando para você sobre ansiedade, a ter estudado bastante, ter chegado nesse momento que você viu no vídeo e ter adquirido conhecimento para poder estar ajudando outras pessoas, não foi fácil. É um custo muito alto. Por quê? Porque toda essa história, toda essa bagagem de não ter tido a minha mãe quando eu era pequeno, do meu pai ter morrido muito cedo, de ter sido criado por uma pessoa que, continuo falando, apesar de ser muito honesta, muito trabalhadora, não tinha estrutura para poder cuidar de uma criança, tudo isso impactou. Ah, tá. E o julgamento das outras pessoas, acho que é o ponto principal, o julgamento dessas outras pessoas, todos esses fatores contribuíram para que eu desenvolvesse uma visão distorcida sobre mim. Uma visão distorcida de que, eu tenho que lutar pra caramba, eu tenho que correr atrás, porque senão eu vou ser igual aquelas pessoas. Eu não quero ser igual aquelas pessoas. Eu não quero ser igual as pessoas sempre falaram que eu iria ser. Então é como se eu sempre estivesse correndo atrás, correndo de um monstro, na verdade, né? Como se eu sempre estivesse correndo atrás de fugir de um monstro, de um julgamento que as pessoas faziam sobre mim. E isso não é saudável. Então todo esse ambiente, toda essa minha história impactou para que eu desenvolvesse uma visão distorcida sobre mim, sobre o mundo e sobre as pessoas à minha volta. Eu sempre achei que as pessoas elas sempre pudessem me julgar, que elas sempre fossem me julgar, que eu sempre tinha que estar correndo atrás das coisas para poder dar conta de tudo, para poder não ser o que as pessoas falavam que julgavam que eu iria ser. Só que tudo isso acabou impactando para que eu construísse distorções de pensamentos. Porque eu sempre vivia em um estado de alerta, sempre interpretando as coisas de uma forma negativa. E isso fazia eu me sentir mal e, consequentemente, ter reações que não são reações tão legais assim. Então, durante muitos anos, eu trabalhei bastante, eu estudei bastante, eu me dediquei bastante ao ponto disso impactar negativamente a minha saúde física. Só que eu consegui lidar com isso, consegui chegar nesse momento que vocês viram aí no vídeo, consegui, graças a Deus, hoje eu consigo trabalhar no meu consultório, eu ajudo pessoas que sofrem com ansiedade, carrego como lema a frase que um dia eu escutei de uma paciente, que as minhas feridas sirvam para curar uma outra pessoa. E assim, eu acho que o meu trabalho como psicólogo é ser como um farol para um navio que está em tempestade, servir como guia, como direcionamento para uma pessoa que está passando por um momento de desestrutura, assim como eu passei por conta de toda a minha história, que me fez construir uma visão distorcida sobre mim, que acabou impactando nos meus pensamentos, na forma como eu me sentia e na forma como eu me comportava. Eu lembro que um dia eu estava na empresa que eu trabalhava, nessa empresa eu trabalhei durante 9 anos, eu comecei como operador de produção, e eu lembro que nessa época eu era faturista logístico, então eu estava perto ali da hora que eu saí da empresa. Eu lembro que o meu líder ali dentro da empresa, ele foi e acabou se metendo no trabalho que eu estava fazendo.
E naquele momento eu fiquei tão furioso, porque na minha mente a interpretação que eu tive, acredito eu, hoje eu paro pra pensar, na hora eu não parei pra pensar, é que aquela pessoa estava me invalidando, da mesma forma que as pessoas sempre me invalidaram. Qual foi a reação? Qual foi o sentimento que eu tive? Raiva, angústia? Qual foi a reação física que o meu corpo ele teve? Palpitação, frio na barriga, tontura, ânsia de vômito. Eu lembro que eu saí do ambiente em que eu trabalhava, fui lá para um quiosque que tinha numa área verde da empresa e fiquei lá sentado, com falta de ar, achando que aquele momento eu ia morrer. E aí eu fui pro hospital, acabei sendo medicado e depois fui para casa. Então naquele momento eu percebi que eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Até então a minha vida, ela estava sempre numa correria muito grande, eu sempre estava fugindo do julgamento das outras pessoas, sempre interpretando as coisas de uma forma muito distorcida, me sentindo mal, sempre me forçando muito para poder dar conta de tudo o tempo todo. E naquele momento eu entendi que tinha algo que não estava legal, Por quê? Porque o meu corpo ele demonstrou para mim que a forma como eu estava interpretando o mundo, a forma como eu estava organizando a minha vida, não era uma forma legal. E tudo isso por conta de todos esses fatores que eu citei para vocês. Por toda essa bagagem que eu trazia até o momento. Tudo isso estava impactando negativamente na forma como eu interpretava o mundo à minha volta. E isso me fazia ser uma pessoa ansiosa. Então comece a analisar na sua vida como que a sua bagagem de vida impacta na construção de quem você é, na forma como você vive. Qual é a bagagem que você traz de todo o sofrimento que você teve no passado, de todas as experiências que você teve no passado, de todas as cobranças. Aqui a gente está falando de julgamento. O julgamento das pessoas pode fazer você se sentir uma pessoa inferior, uma pessoa que não vai conseguir dar conta de tudo, mas é mentira. Pode acreditar que é mentira. Eu lembro até um dia, eu estava trabalhando com esse tio meu, e eu vi ele conversando com uma outra pessoa. E ele pegou. Eu lembro que esse garoto ele tinha sonho de ser jogador de futebol. E aí esse tio meu, que é uma das pessoas que me julgavam bastante, falou pro garoto assim: pô, para de ser bobo, jogador de futebol, para de sonhar, isso aí é lenda, você não vai conseguir isso aí não. Ali naquele momento também foi muito importante, porque eu consegui entender que o problema não era eu, o problema é a forma como essas pessoas elas agiam. Eu acho que uma pessoa que não tem autoconhecimento, que não se conhece, acaba impactando negativamente a vida das outras pessoas. Então, se você tá adquirindo esse tipo de conteúdo, se você tá vendo esse vídeo, isso é muito importante, porque a partir de agora você tende a quebrar um ciclo. Sabe, não fica julgando as pessoas a partir do seu ponto de vista. Cada um tem a sua própria vivência, cada um tem os seus sonhos, cada um tem um objetivo. E não significa que porque no seu passado você foi uma pessoa ruim, que você vai continuar sendo essa pessoa ruim no futuro. E não significa que porque as pessoas te julgam, porque as pessoas enxergam você de uma forma distorcida, que você vai ser uma pessoa ruim. Então comece a analisar tudo isso, como toda essa bagagem impacta na construção de quem você é hoje. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Aqui no YouTube eu sempre trago conteúdo sobre saúde mental de forma leve e prática, sem enrolação. E se você quiser me acompanhar de perto, me segue no Instagram, @psicólogoalbano. Todo dia eu posto reflexões, dicas, vivências reais do consultório que podem te ajudar muito no seu dia a dia. E olha só, eu tenho um e-book completo e exclusivo com estratégias práticas para você lidar com a sua ansiedade. É um material que eu criei com muito cuidado e que pode te ajudar a entender e agir de forma mais consciente em relação à sua ansiedade. O link ele vai estar na descrição, é um valor bem acessível que você pode estar clicando e adquirindo esse e-book para que você consiga solucionar o seu problema com a sua ansiedade. E ao adquirir o e-book você vai ter acesso como bônus a 13 aulas para que você possa aprender a tratar a sua ansiedade através da teoria cognitivo-comportamental, que é uma teoria amplamente utilizada nos consultórios para o tratamento de transtornos de ansiedade. Nessas aulas você vai ter acesso a material em PDF e em Word para que você possa estar imprimindo e possa estar aplicando no seu dia a dia, para que você controle os seus pensamentos ansiosos, para que você controle a sua crise de ansiedade. E tudo isso por um valor que com certeza você pode pagar. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo, é só clicar no link abaixo que está na descrição. E aí você deve estar se perguntando também, né? Pô, Albano, mas como que você solucionou o seu problema aí com a ansiedade? Eu lembro que na época eu fui para terapia, procurei um psicólogo ali no meu convênio, e aí eu fui para terapia e nesses anos de terapia, eu acho que eu precisei de anos para poder entender isso que eu tô passando para você aqui nesse vídeo. Só que é muito legal porque através da minha experiência de anos, tanto como uma pessoa que sofreu com ansiedade, como um profissional que trabalha com pessoas com transtorno de ansiedade, eu consigo ajudar você a não precisar passar por tudo isso para poder tratar a sua ansiedade. Então, durante esses anos que eu fiz terapia, eu consegui identificar
que toda essa minha história, todo esse julgamento me fez me enxergar de uma forma distorcida, e eu sempre estava correndo atrás, nunca nada era o suficiente para mim. Por um lado, isso foi adaptativo, foi bom por quê? Porque eu consegui, graças a Deus, chegar a me formar, consegui chegar a me desenvolver e oferecer tratamento para as pessoas que sofrem com ansiedade. Mas por outro lado foi ruim, porque esse julgamento das outras pessoas me fez correr demais, sem ter a necessidade. Muitas vezes me sacrificar de forma burra, sem identificar se realmente precisava de todo aquele esforço para poder estar desenvolvendo o que eu estava desenvolvendo, e isso me fez chegar até o ponto de quase quebrar, né? De quase não conseguir dar conta das coisas que eu tava me propondo a fazer naquele determinado momento. Então eu acho isso muito importante, que toda essa história ela acaba me trazendo bagagem para poder estar trazendo esse conteúdo para você aqui agora. E no meu trabalho no consultório, eu sempre trabalho isso com os meus pacientes. Eu sempre ajudo eles a identificarem como os fatores que fizeram parte da vida deles impactam na forma como eles enxergam o mundo, consequentemente na forma como ele interpreta as situações da vida desse paciente, como ele se sente, como ele reage. E quando a gente muda essa forma distorcida, quando ele começa a pensar de uma forma mais realista, ou até de uma forma positiva, ou de uma forma neutra, ele começa a mudar a vida dele, ele começa a enxergar as coisas de uma forma mais realista e começa a diminuir os problemas com a ansiedade. E a gente vê que a vida desse paciente ele começa a melhorar. Eu acredito que através desse conteúdo você vai conseguir identificar agora na sua vida o que está acontecendo que pode estar impactando no seu problema com a ansiedade. Isso vai ajudar bastante você a melhorar a sua ansiedade, a melhorar o seu problema com a ansiedade. Então, se você é uma pessoa ansiosa e duvida da sua capacidade por conta do julgamento das outras pessoas, eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado bastante. Se você acha que tem alguém que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo aqui que a gente está trazendo, compartilhe esse conteúdo com essa pessoa. Deixa o seu like também, que é muito importante para que o YouTube possa estar entregando para o máximo de pessoas possível. E vamos fazer com que as nossas feridas ajudem a curar outras pessoas, tá certo? Muito obrigado, deixa no comentário aí se você tem alguma dúvida. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, parabéns por estar adquirindo conhecimento que vai ajudar você a evoluir na sua vida. E a gente se vê no próximo vídeo.